Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer mais um conteúdo de maquiagem aqui pra vocês. Eu tô começando a trazer de novo esses conteúdos de maquiagem, espero que vocês estejam gostando. Já aproveitem pra me deixar aqui nos comentários e já aproveita também pra se inscrever no canal e deixar o teu like, que isso é muito importante pra mim. E se vocês estiverem gostando, eu trago mais, tá? Hoje a gente vai falar sobre pincéis, que é um assunto que eu gosto muito e que eu vejo que as pessoas que não têm muito contato assim com a maquiagem têm dúvidas, né? Pra que serve cada pincel, qual pincel eu uso pra aplicar base, qual pincel eu uso pra aplicar o blush, fazer contorno, enfim. Então hoje eu vou mostrar pra vocês pra que serve cada pincel e quais os básicos que vocês precisam ter na necessaire de vocês. Então, se vocês se interessaram pelo assunto, venham comigo. Quem me acompanha sabe que eu sou a louca dos pincéis, eu gosto muito, eu tenho vários pincéis porque eu tenho parceria com a Sigma Beauty, que é uma marca gigantesca de maquiagem lá do exterior. Inclusive já vou aproveitar aqui para deixar o meu cupom de desconto escrito para vocês e o link eu vou deixar na descrição, tá? E ele vai te dar 30% de desconto em todo o site. É um site todo em inglês, mas ele é super simples de usar. Tá? Só vocês adicionarem ali o que vocês querem no carrinho e vai dar, pra finalizar ali, vocês vão pagar com cartão de crédito ou PayPal, se eu não me engano, enfim, talvez seja só cartão de crédito, mas são os melhores pincéis que vocês vão experimentar na vida de vocês, caso vocês ainda não tenham experimentado. Eles são maravilhosos, de muita qualidade, eles fazem toda a diferença na hora de tu maquiar, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, pincel pode ser baratinho, porque eu vou investir mais na base. Aí pega um pincel com cerdas que não são, até vou pegar aqui de exemplo, que não são macias, que vai riscar a tua maquiagem, vai manchar a tua maquiagem, principalmente na hora de fazer o contorno, pode riscar, te deixar manchada. Enfim, então, hoje em dia, depois assim de um tempo fazendo maquiagem, eu vejo o quanto pincel faz toda a diferença na hora de maquiar. E aí eu vou hoje mostrar pra vocês o efeito do pincel assim na minha pele. Então eu vou aplicar a base com o pincel, vou aplicar blush, contorno, tudo, até batom, pra vocês verem que realmente faz diferença na finalização da make. E aí os pincéis da Sigma pra mim são os mais maravilhosos e eles me mandam bastante, então eu tenho a oportunidade de experimentar, né, cada um assim. E eu amo, recomendo muito, quem quiser, já entra aqui no site e usem meu cupom que vocês não vão se arrepender. Então eu vou começar com a base, tá? A minha pele já tá hidratada e com primer, que eu aplico com os dedos. Não tem necessidade de aplicar com pincel, a não ser que vocês queiram aplicar. Tem gente que diz que a oleosidade dos dedos pode passar pra pele e tudo mais. Mas enfim, eu aplico com os dedos, sempre gostei. E aí vai de cada pessoa, tá? Pincel pra base, qual que eu gosto muito? É esse aqui. Esse é o da Sigma, da coleção, é o F80, tá? É o Flat Kabuki. É de uma coleção nova deles, que tem esse tom bem lindo. E aí eu gosto dele porque justamente ele é um kabuki, ó, reto aqui. E eu consigo aplicar em todas as áreas do meu rosto sem dificuldade nenhuma. Eu gosto dele porque ele tem cerdas macias, como todos da Sigma. Olha só. Vou chegar mais de pertinho aqui pra vocês verem. Estão vendo as cerdas? Não sei se vocês conseguem perceber, mas é super macia. Dá pra ver que de longe que é de qualidade. E um pincel desses vai te durar anos e anos. Então, vale super a pena, é o custo-benefício, né? Às vezes tu vai ter que estar sempre atualizando teus pincéis e aí vai estar gastando, ao invés de comprar uma vez só e usar por muito tempo. Então eu gosto desse kabuki aqui pra aplicar a base. Mas eu não diria que o pincel da base é muito importante, porque tu pode aplicar com a esponjinha. Eu, por exemplo, prefiro aplicar com a esponjinha do que com o pincel. Mas eu vou mostrar pra vocês como ele é bom, que ele não risca. Tu vai conseguir aplicar em todas as áreas do rosto, como eu falei, ó. Vou aplicar aqui desse lado, tá? Pra vocês verem. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas não tem um risquinho de base aqui, ó. Eu gosto de aplicar aos pouquinhos a base
E sempre a sujeira que fica no pincel eu trago aqui pro pescoço. Vou aplicar aqui desse lado. Pronto, ó, gente, apliquei já a base em todo o rosto. E vocês sabem quando as pessoas aplicam a base com o pincel e depois vem com a esponjinha pra dar uma assentada na base? Com esse pincel vocês não vão precisar fazer isso, tá? Então eu indico que vocês ou só usem a esponjinha ou só usem o pincel. Porque ele já deixa perfeito, não risca, já assenta a base perfeitamente na pele. Então é por isso que eu gosto muito desse aqui, mas eu não diria que pincel para base é essencial, tá? Isso também depende de cada pessoa. O segundo passo é o corretivo, então vamos, né, vou mostrar pra vocês qual pincel eu usaria. Mas eu não uso pincel também pra aplicar corretivo e não acho necessário, tá? É só pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o P84, ele é um pincel chanfradinho, vou mostrar aqui, bem de pertinho. Ó, ele é médio, não é nem tão pequenininho, também não muito grande. E eu consigo aplicar o corretivo direitinho, bem no cantinho do olho, por ele ser chanfrado. Por que eu não acho necessário? Porque geralmente os corretivos, eles já vêm com, né, esse aplicador, então... E depois eu esfumo com a esponjinha, tá? Mas eu vou colocar aqui no pincel só pra vocês verem como eu faria. Tô pegando daqui, ó. O corretivo que eu uso, ele já serve tanto pra iluminar, quanto também pra dar uma camuflada nas olheiras, tá? Ó, vocês estão vendo que ele encaixa bem aqui no cantinho? Pronto, apliquei nas áreas que eu gosto de iluminar. E aí agora eu venho com a esponjinha para esfumar esse corretivo. O próximo passo é o pó, tanto pó solto quanto pó compacto, tanto faz, pode ser o mesmo pincel, tá? E esse sim é muito necessário, vocês precisam ter a necessidade de vocês um pincel para pó. Eu vou usar pó solto, que é esse aqui da Boca Rosa, e o que eu mais gosto de usar é o F37 da Sigma, porque ele tem um tamanho muito bom. Ele não é tão grande nem tão pequeno, e pincel para pó precisa ser um pouquinho maior, tá? Mas ele também não é aquele grandão que pega todo o rosto. E ele também é pontudinho, então eu consigo pegar, tipo, áreas que eu aplico bastante o pó, é essa daqui, ó. Essas áreas assim, então ele consegue alcançar muito bem. E ele precisa ser fofinho, não pode ser aquele pincel, tipo pincel de base, sabe? Porque senão vai acumular o pó em algumas áreas e outras vão ficar sem, enfim. Então tem que ser um pincel fofinho assim e que seja um pouquinho maior, tá? Eu gosto muito desse. Ó, eu já pego daqui direto do pote e aplico assim, ó. Às vezes eu gosto de deixar esse pó acumulado aqui. Então eu pego até com a esponjinha, acumulo e depois eu tiro com ele. Mas tu precisa sim ter um pincel para pó, é necessário. Tá? Então esse é o primeiro assim que eu diria pra vocês, comprem porque é importante. Obviamente eu não aplico só abaixo dos olhos, eu aplico também, de preferência em todo o rosto, eu adoro pó. Então eu aplico em tudo praticamente. Aqui também nesses vinquinhos eu gosto de aplicar. Principalmente nos lugares que eu apliquei o corretivo, né? Então bastante pó. Agora vamos aplicar o contorno. Isso vai depender muito de cada pessoa. Tem pessoas que gostam de aplicar o contorno em creme e outras em pó. Eu prefiro em pó, mas eu indicaria esse pincel, por exemplo, tanto pro em creme quanto pro em pó. Ele é perfeito. É o F53 da Sigma. E o que é bom também que aqui, ó, já diz pra que cada pincel serve. Não sei se vocês vão conseguir ler, ó, mas aqui tá contorno e blush. Foca. Agora sim. Vocês estão vendo aqui, ó? Então não tem dúvida, né? Eu uso tanto pro contorno quanto pro blush.
E aqui, se vocês forem ver ele é dual fiber, tá? E então tem as cerdas super macias, o que vai facilitar na hora de tu aplicar o contorno e o blush, não vai manchar, não vai deixar demarcado demais, né, aquele contorno muito forte. Tu vai conseguir aplicar mais forte conforme tu vai aplicando o produto, ou então tu pode deixar também num acabamento assim bem natural, que é o que eu mais gosto, né? E ele te dá essas duas possibilidades, então eu gosto muito. Olha só as cerdas, super, super macias. E ele tá sujinho assim porque eu uso ele direto. Até limpei pra fazer o vídeo, mas já tive que usar de novo. Então ele é maravilhoso, eu amo. E aí, o que é bom, vocês economizam, porque vocês podem utilizar tanto pro contorno quanto pro blush. Eu, por exemplo, não mudo o pincel para aplicar o blush. Não, eu uso com esse daqui mesmo. Então eu vou pegar a paletinha da Boca Rosa aqui e vou aplicar o contorno em pó para vocês verem, tá? Desse lado aqui. Olha só como ele deixa marcadinho, mas não é aquela coisa que vai ficar tipo manchada, sabe? Por quê? Porque ele é macio, ele é mais fofinho também. Então, quanto mais preciso, mais marcado o teu contorno vai ficar. Eu prefiro assim, porque daí eu consigo, como eu falei pra vocês, ter essas duas possibilidades, né? Deixar mais marcadinho ou não, deixar mais natural. Eu já aplico aqui também na orelha, pra não ficar tão branca o que sobrou. Vocês estão conseguindo ver que já deu aqui, ó, uma marcadinha? Como vocês sabem, eu gosto de fazer o C, então eu venho aqui, já marco um pouquinho e vou descendo, ó, junto com esse daqui, tá? Faço essa ligação aqui. Aqui também no queixo, eu gosto de dar uma marcadinha. Então eu sempre aplico com ele. O único lugar que eu não vou conseguir fazer o contorno com ele é o nariz, porque ele é muito grande, né? Tem que ser um pincel menor, depois eu vou mostrar pra vocês. Mas o resto do rosto, eu consigo usar ele. Tanto aqui também, pra quem gosta. Pronto, já fiz a marcação, né, que eu queria. Agora falta o nariz, que eu uso o pincel E50, que é esse aqui, ó. Eu gosto muito porque ele é mais preciso, mas ao mesmo tempo ele esfuma bem. E aí eu consigo esfumar, né, fazer o contorno do nariz bem direitinho. Vou mostrar pra vocês. Já peguei aqui a sombra. E aí eu começo a mostrar pra vocês assim. Ó. Bem no ossinho do nariz. Vou marcando e depois eu esfumo, tá? Não fica assim tão marcado. Olhem só como já dá uma sombra. Só que óbvio que agora eu vou esfumar. Do outro lado do nariz, né, no outro ossinho aqui, eu faço a mesma coisa. Primeiro marco e depois vou esfumando. E aí o meinho aqui eu deixo pra iluminar. E pro blush eu vou usar, como eu falei pra vocês, o mesmo pincel do contorno, tá? Que é o F53. E vou aplicar o blush em cima desse contorno. Não precisa nem mudar o pincel, a gente já economiza. Mas caso, né, vocês querem comprar um pincel pra blush, eu vou indicar um também. Pincel pra blush que eu gosto muito é tipo esse aqui, ó. Chanfradinho também, tem um tamanho bom, não é pequeno nem tão grande, ele é mais fofinho. Eu gosto, prefiro, porque daí também não mancha o rosto. Esse pincel aqui é da Practic, que é uma linha da Sigma
eles falam assim mais divertida, menos profissional. Então vocês também podem encontrar no site da Praktic. Ai, eu nunca sei falar. Praktic, acho que é assim. Enfim, gente, ele é muito, muito bom, eu gosto dele, mas ele também não tem, assim, vamos dizer, a mesma durabilidade como os pincéis da Sigma, tá? Ele é um pouquinho mais barato e tudo mais, mas eu gosto bastante, eu usei durante muito tempo ele, agora que eu renovei, né, e passei pra aquele Duo Fiber que eu gosto mais. Eu trouxe aqui pra vocês também um pincel que daria, por exemplo, pro pó, que é um pincel maior, como eu falei, né, e fofinho. Exatamente como para aplicar pó mesmo. Esse aqui é o F20. Só que eu não gosto tanto quanto esse aqui que eu mostrei pra vocês, né, que é o F37. Eu prefiro muito mais esse do que esse. Então isso também vai de gosto pra gosto. Outro pincel que eu olhei aqui e me lembrei é o F23, que também é pra contorno, ó. É um pincel chanfrado, também da Sigma. Ele é bem bom, só que ele é mais preciso. Então ele vai deixar o teu contorno mais marcado do que aquele que eu uso, que é Duo Fiber e mais fofinho. E aí vai depender também do teu gosto, se tu prefere, né, um que deixe bem marcadão assim, esse aqui é uma ótima opção. Ele é ótimo, eu já usei ele, mas realmente assim, eu me adaptei mais ao fofinho, o que eu prefiro. Agora vamos iluminar o rosto, né, com um iluminador em pó. E aí eu tenho 3 opções aqui de pincéis, que primeiro é esse aqui, que é conhecido como vassourinha, né? É o F90, ele é bem grande e aí tu consegue aplicar assim, ó, o iluminador, tá? Até assim também dá pra aplicar, mas ele não... eu acho ele muito grande, então eu não me adaptei muito a ele. Pra cá até dá, mas assim, pro nariz e tal, daí teria que usar 2. Então eu prefiro usar esse daqui, que dá para todas as áreas que eu preciso, que é o Soft Blend 50, tá? Ele é um pouquinho maior, ele é como se fosse aquele de esfumar o olho, sabe? Fofinho, aquele de esfumar o côncavo, mas maior. Então eu gosto porque ele tem essa pontinha aqui, aí eu consigo aplicar bem o iluminador aqui nessas áreas, aqui no nariz também dá pra aplicar, aqui e aqui. São essas as áreas que eu aplico o iluminador, né? E tem essa opção também, que é o E71. Ele é chanfradinho, ó, topinho, um topo reto. Não sei se vocês estão conseguindo ver que ele é topo reto. Foca. Enfim, mas ele também daria pra iluminar. Só que, pra iluminar aqui, ficaria ruim, né? Na verdade, ele seria bom pra iluminar só essas áreas menores. Então, o mais completo é esse aqui mesmo, tá? Que é o 50. Então eu vou pegar aqui o meu iluminador, ó. Já aplica aqui acima da maçãzinha do rosto. Aqui vocês já vão conseguir ver, ó, o iluminado. Ó. E o nariz também dá tranquilo. Mas eu vou dizer pra vocês que o nariz eu até aplico com o próprio dedo. Eu gosto, porque daí fica mais preciso. Ó. Assim. Aqui com o dedo também pode ser. Aqui também. Ou com o pincel. Pronto. Esse pra mim é o melhor, ele é muito maravilhoso, é fofinho também, fácil de espalhar, de esfumar, não mancha o iluminador, e isso pra mim é o mais importante, porque assim, pincel que mancha é muito, muito ruim. E eu esqueci de falar, mas esse pincel pra iluminar, ele também é necessário, tá? Tu pode iluminar com o dedo, pode, mas eu acho que com o pincel fica muito mais bonito, tu consegue também molhar o pincel, né, pra deixar aquele efeito glow, assim, bem intenso. Então eu colocaria nos pincéis necessários, tá? E agora, pincéis para fazer os olhos. Eu não sou de fazer olho elaborado, vocês sabem, né, meu olho, assim, é bem básico quando eu faço alguma coisa nele. Mas 3 pincéis que eu acho super essenciais para os olhos, que vocês vão conseguir fazer vários tipos de maquiagem. É óbvio, primeiro esse, que é o fofinho, né, aquele pra
esfumar o côncavo, que é super importante. Esse aqui é o E38, da coleção deles, desse tom aqui, que é um rosé, né? Ele tá até sujinho ali, né? Vocês podem ver, tá sujinho, tá? Mas esse aqui é um que eu indico muito, é o principal de terem. Esse daqui, que é o E55, eu gosto dele porque ele é mais preciso, né? Então tu consegue fazer a marcação embaixo do olho, tu consegue também aplicar a sombra com ele na pálpebra, então eu gosto bastante, uso muito ele. E o último é o E45, que é esse pincel fofinho também, né, e mais pontudinho, que eu gosto de aplicar sombra, principalmente aqui assim, ó, dentro do olho, né, no início aqui. Gosto também de iluminar a sobrancelha com ele. Enfim, ele é mais pra pegar áreas assim menores, sabe? Ele é muito bom porque ele encaixa super bem também. Então, são esses os três que eu indicaria pra vocês. Eu vou fazer uma maquiagem no olho assim bem rapidinha, tá? Só pra mostrar. Peguei uma sombra rosinha dessa paleta cor-de-rosa da Sigma. Vou mostrar aqui. Tadã! Aí, ó. Estão vendo? E aí, com esse pincel de esfumar, que é o mais fofinho, eu vou aplicar essa sombra em todo o meu côncavo aqui, ó. E vou puxando ela pra fora do olho. Ó, aplico também aqui um pouquinho dentro e dou uma puxadinha. Eu gosto muito desse pincel porque ele também fica assim super simples de tu fazer um olho, sabe? Ele é super simples de esfumar, muito prático, não precisa ficar horas ali esfumando aquela sombra. Ele é maravilhoso, gente, sério. Os pincéis da Sigma, assim, são nota 1000. No outro olho, a mesma coisa. Começa pelo côncavo e vai trazendo ele pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora. Vocês viram que aqui dentro, ó, não tem nada de sombra. E aí eu vou aplicar com outro pincel. Pronto, depois que eu esfumei, eu venho com o pincel, esse aqui, que eu já esqueci o nome, E55, tá? E aí eu aplico uma sombrinha cintilante, bem aqui, ó. Posso aplicar com ele, posso aplicar com o dedo também, mas eu gosto de pincel porque o dedo às vezes pega a sombra onde não deve, então tem que tomar cuidado, ó. Às vezes tu quer só aplicar numa área ali do olho, né, e aí acaba pegando mais, então o pincel é bom por isso. Outro olho. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas esse pincel aqui fez o trabalho desse pincel, tá? Que é o E45, que eu disse pra vocês, ó, que eu gosto de aplicar a sombra aqui. Mas esse aqui já conseguiu chegar aqui no cantinho do olho, como é a mesma sombra pra iluminar, ó. Eu já fiz tudo junto, bem prático. Estão vendo? Ó. Mas ele encaixaria super bem também, né, se eu quisesse usar esse aqui, ó, pra iluminar o cantinho do olho. A sobrancelha também, ó, se quiser dar uma aplicadinha aqui de sombra. Aqui. Pronto. Agora vamos pra sobrancelha, que a gente também precisa de pincel e é super necessário, pelo menos na forma que eu faço, é muito necessário pincel pra sobrancelha. Primeiro eu vou fazer a sobrancelha e depois eu termino o olho. O pincel que eu uso pra sobrancelha não é da Sigma, é o único que não é da Sigma, tá? É um da Make Me, que eu tenho há anos e anos, eu adoro ele. E o que eu mais gosto é que ele tem um tamanho bom. Ó, eu vou até colocar a mão aqui pra vocês verem direitinho como ele é. Ele tem um tamanho bom, ele é chanfradinho e é preciso. O que, né, precisa ser pra fazer a sobrancelha direitinho.
Esse aqui, ó, que eu escovo a sobrancelha é o E80 da Sigma, tá? E aí eu gosto de dar uma escovadinha. Agora tá na moda deixar a sobrancelha assim, né? Mas eu não gosto, então eu deixo ela mais ajeitadinha assim. E aí venho com esse pincel e com uma sombra de sobrancelha mesmo. Finalizei a maquiagem aqui rapidinho, coloquei cílios postiços, apliquei máscara de cílios e apliquei o batom também, que eu até poderia mostrar pra vocês como eu aplico o batom com o pincel, mas eu acabei esquecendo porque eu não tô acostumada e eu acho que nem é prático, nem é fácil e nem necessário também vocês comprarem um pincel pra aplicar o batom, a não ser maquiadores profissionais que daí precisam, né, por questão de higiene, mas se não, tu tendo um lápis labial pra fazer o contorno da boca, principalmente se tu quiser aumentar, isso é muito importante tu ter um lápis labial, e o batom já tá tudo certo, né, não tem muito mistério. E fiz também um babyliss rapidinho no meu cabelo aqui por cima, só pra finalizar o vídeo aí pra vocês. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês querem ver de conteúdo de maquiagem aqui, que eu tô com a corda toda pra trazer aqui vídeos pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. E se inscrevam no canal, deixem um like de vocês, como eu já falei, isso é muito importante pra interação aqui do meu canal. E só pra finalizar, eu quero relembrar vocês dos pincéis necessários, que na minha opinião são necessários, né, que é importante ter numa nécessaire. Eu vou listar eles aqui rapidinho, porque são poucos também. Primeiro, o de pó, que é muito importante, até porque tu não tem como aplicar pó com a mão, né, então tem que ter o pincel. O de blush e contorno, que acaba sendo o mesmo, tu pode usar o mesmo, como eu faço, então já é uma economia. E o iluminador, acho que são só esses. E o de iluminador também, que eu acho que faz toda a diferença do que tu aplicar com os dedos, enfim, eu acho que tem que ter um pincel pra deixar o iluminador bonito, com um efeito bonito. E eu acho que é isso. Ah, não, e os dos olhos, né, que eu selecionei 3, que eu acho que são os mais importantes, mas se tu quiser ter só um, então tem aquele fofinho de esfumar o côncavo, que eu acho que vai valer super a pena. E aí vocês vão ter uma nécessaire aí com poucos pincéis, mas que são pincéis que realmente vocês vão usar e vão precisar também, tá bom? Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo, um beijo, tchau! E porque eu poderia até... Não vou falar isso. Corta. A gente vai falar sobre pincéis, tá? Eu ia falar maquiagem de novo. Pincéis. Minha sobrancelha tá bem mal tirada. Pincel pra blush... Foca. Não tá focando, né, gente? Agora foi? Ai, não sei, não tá focando.